Bom, já falamos do fole, falamos das origens do instrumento, falamos da cor dos registros, que modifica o timbre do instrumento. E agora vamos falar um pouquinho da nossa mão esquerda. A mão esquerda que parece tão complicada porque são 120 botõezinhos iguais. Bom, na mão esquerda temos os baixos, que são 120 e são todos bem parecidos. Mas existe uma lógica que é matemática e é intervalar, é uma lógica musical entre eles e que faz com que a compreensão seja bem simples, bem fácil. Bom, se vocês perceberem aqui, temos 6 colunas verticais e 20 colunas diagonais, certo? Eu exemplifiquei aqui colocando um barbantinho verde em uma das colunas. Essa coluna que tem um brilhantinho aqui, que é a coluna do Dó. O que acontece? Esse brilhantinho aqui, ele é uma marca muito importante. Ele é a marca da nota Dó. O Dó grave. Exatamente superior ao Dó, o botão superior que está em cima do Dó, na mesma coluna, é o Mi, é a terça do Dó. E essas duas colunas verticais, elas representam uma parte dessas colunas, porque as outras elas têm um outro significado. Aqui é o que a gente chama de baixos mesmo. São as notas graves do instrumento. Essas duas colunas verticais que estão mais próximas ao fole. As outras 4 são fileiras de acordes prontos. Então, eu vou falar um por um. Acorde maior, acorde menor, acorde maior com sétima e acorde diminuto. Então, todas essas fileiras diagonais têm que ser pensadas dessa maneira, com essa relação. Não importa que nota que eu esteja, mas sempre em relação a essa segunda coluna vertical, o botão exatamente superior será uma terça maior dessa nota. E os acordes serão sempre da mesma forma. Acorde maior, acorde menor, acorde com sétima e acorde diminuto. Então, as relações, nós fizemos as relações entre as fileiras diagonais. Agora vamos fazer a relação vertical. O que acontece daqui para cá? Aqui acontecem saltos de quinta justa. Então, quinta justa descendente. Dó para Fá. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Quando eu desço o botão na mesma fileira vertical, eu tenho um Fá. Se eu subir, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então é Dó, Sol. Então lembre-se, a relação numa mesma coluna diagonal é uma relação de terça maior. E a relação entre as colunas, na relação de verticalidade, é quinta justa para cima e quinta justa para baixo. Bom, então percebemos que as duas primeiras fileiras verticais são de notas graves e as outras fileiras são de acordes. Vamos passar um pouquinho para a mão direita. Queria mostrar um pouquinho do que acontece aqui. É um teclado similar ao do piano, como eu já falei, em que a gente pode usar os mesmos tipos de dedilhado, exceto quando você vai para uma região muito aguda. Quando você chega numa região aguda, existe uma diferença para o piano, que é a passagem de polegar.
começa a ficar muito difícil de dobrar a mão para passar o polegar. Que dá para fazer, dá, mas é incômodo. Então, muitos sanfoneiros utilizam o recurso de aproveitar os dedos menos ágeis para tocar nessa região aguda, e você acaba adquirindo uma agilidade de uma outra maneira, né? Você acaba encarando a sanfona como um outro instrumento, porque você tem que mudar as suas digitações, o seu jeito de tocar, em função, por exemplo, de estar tocando um piano. Acaba que se tornam dois instrumentos mais diferentes. A extensão do teclado é essa extensão de 1, 2, 3 oitavas e 2 tons. Ela começa num Fá e termina num Lá. Para se entender o que é o tamanho de uma oitava, os semitons são tocados assim. Chegamos na mesma nota. Começa no Fá e vai até o Fá. São 12 semitons. Cada oitava é a distância de 12 semitons. Então temos do Fá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 semitons para você contar que é uma oitava. 2 oitavas, 3 oitavas e uma terça. Já falei dos registros dessa cor. Quero falar agora de digitação no teclado de notas repetidas. Eu percebo que muitos acordeonistas, muitos sanfoneiros, tocam o acordeão repetindo nota com a própria mão, repetindo digitalmente, utilizando, por exemplo, um outro dedo ou o próprio dedo. Esse é um recurso que está disponível para o instrumento e é simples de ser feito. Mas existe uma maneira de ser feito isso sem que você precise repetir com o dedo, que é repetir no fole. Então, eu aciono a nota e o fole, abrindo e fechando, é que será responsável pela repetição da nota. Isso é mais ou menos a função que tem a função dos meus amigos do Quarteto Radamés em Atali, que utilizam seus arcos, utilizam a arcada para fazer a repetição da nota. É a mesma função, só que o meu caso é com ar e o deles é com o tamanho do arco. Quando o arco acaba, eles têm que mudar a direção do arco e isso faz com que a nota se repita. Aqui é a mesma coisa, uma hora o ar acaba no final do fole e você tem que voltar com ele. Ele tem um tamanho, não é um tamanho infinito da duração da nota. Então, uns exercícios interessantes para serem feitos é de repetição de nota, sem que você precise... Você pode fazer no fole. E para se chegar no ritmo, no swing que existe em música brasileira, especialmente no forró, que muitas pessoas gostam de tocar na sanfona, esse manejo do fole, esse resfolego, como a gente chama, é muito importante. Então, se a gente divide cada tempo em 4, repetindo notas, vamos fazer assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente tem a nota repetida aqui pelo fole. 4, 1, 2, 3, 4. Para a gente chegar no swing da música brasileira, no swing do baião, do forró, e às vezes até mesmo no samba cabe esse tipo de intenção, o importante são as acentuações. Aqui eu estou tocando como? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente tem que acentuar no primeiro, no quarto e depois no terceiro. Seria assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se fizermos em 8 é mais fácil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou mostrar para vocês.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa é a ideia. Vou fazer com um acorde para ficar mais interessante. E vou fazer um pouco mais rápido para ficar ainda mais interessante. Daí a importância da utilização da nota repetida no fole. Porque se você fizer só usando o teclado, tem um efeito diferente, né? O efeito do resfolego tem um outro efeito, né? Um efeito de um swing diferente que dá uma característica, especialmente para a música nordestina.